Olá, meu nome é Lívia Leão e esse é um Li no Livro. Então, o livro de hoje é Brumas de Avalon, volume 3, O Gamo Rei, que é o terceiro volume da quadrilogia Brumas de Avalon, mas dentro da minha divisão é o segundo volume. Por quê? Se você está acompanhando toda a leitura de Brumas de Avalon aqui no podcast, você sabe que eu já li A Senhora da Magia e A Grande Rainha, que são respectivamente do primeiro e segundo volume, e que na minha cabeça, na minha concepção, o primeiro volume, que conta a história da mãe do Arthur e da Morgana, do Uther Pendragon, que vai ser o grande rei, depois vai se tornar, que é o pai do Arthur, e depois vem o Arthur substituir. A história é focada também muito na Viviane, que é a Senhora do Lago, que vai criar a Morgana. Para mim, esse primeiro volume, ele funciona muito bem como um prequel dessa história que é contada nos 3 outros volumes, que é a história realmente da Morgana, Arthur, Guinevere e Lancelot. Se você é novo no podcast, seja bem-vindo e eu preciso te explicar como é que funciona esses episódios aqui, onde a gente conversa sobre esses livros. Esse episódio é recheado de spoilers, mas não spoilers direto. Ele é recheado de spoilers porque eu vou citar muitas coisas que aconteceram nos outros livros e que estão disponíveis nos outros programas, mas eu vou discutir principalmente os temas abordados nesses livros, tá? Então, se você não quer tomar spoiler, por favor, agradeço. Tem outros tantos episódios aqui no podcast que não tem spoilers, mas esse aqui, infelizmente, eu vou falar tudo que eu penso. E para isso eu vou sim abordar situações que estão descritas no livro, tá bom? Se você também quer acessar os outros 2 episódios, eles vão estar linkados aqui embaixo, na descrição do programa. Então vamos lá. Esse livro, ele, pra mim, eu achei fantástico. De todos os que eu li até agora, sendo que eu gosto muito do primeiro volume, o terceiro volume é fantástico. Acontece muita coisa, gente. É muita situação bizarra, muitas reviravoltas, é muita coisa que acontece. Mas o que eu particularmente gosto desse livro é uma coisa chamada consequência, que é uma coisa que também me faz gostar muito da saga do A Song of Ice and Fire, que é as Crônicas de Gelo e Fogo lá do Game of Thrones. Tem uma coisa que eu acho fantástica na saga do Martin, que é a mesma coisa que me fez gostar muito desse livro, que é mostrar claramente para o leitor que as ações, os acontecimentos descritos no livro, eles não aparecem do nada. Eles são, na verdade, uma sucessão de acontecimentos que vão culminar naquela situação. E essa sucessão de acontecimentos, de ações, elas são ações tomadas pelos personagens. Isso é muito bem feito na saga do Martin, a Crônica de Gelo e Fogo. Você tem... Gente, assim, se você não leu, sinto muito, vou ter que te dar spoilers, mas acho que todo mundo leu ou viu o seriado. Ned Stark morre por consequência de seus atos. Robb Stark morre por consequência de seus atos. É muito claro. Claro que você vai ter um vilão, você vai ter uma rainha má, você vai ter... Mas, gente, esses vilões, essas criaturas vilanescas nas histórias, elas são claramente colocadas lá para dar continuidade a algo que o personagem fez. E é por isso que eu digo e repito, no livro do George R. R. Martin, a minha personagem menos querida, porque eu gosto de muitos, porque eles são muito bem escritos, mas a minha personagem menos querida é a Daenerys, porque a Daenerys, sim, você não tem muito claramente essa sucessão de ações e consequências de ações na história dela. Você tem, na verdade, soluções saindo do nada para salvar a Daenerys, que constantemente mete o pé na jaca. Mas enfim, Brumas de Avalon. Neste livro, a gente vai ter isso. A gente vai ter muito bem descrito as consequências das ações dos personagens, mais especificamente do quarteto principal, que foram iniciadas lá no outro livro, no volume 2, que é o A Senhora da Magia, que eu até falei no episódio passado que deveria se chamar A Senhora da Merdice, porque todos eles fizeram merda. E a gente vai ver exatamente aqui nesse episódio, nesse volume 3, a história cobrando essas decisões erradas desses personagens. Aliás, uma coisa muito legal nesse livro também é que os personagens aqui eles estão bem mais maduros. No segundo volume, a gente tem a Morgana lá com seus 25, 28 anos. Aqui ela tá com 35, ela deixa isso bem claro. Ela
da idade dela. Ela tá com 35 anos, para uma mulher da idade média, é uma idade bem avançada, é uma idade que, né, a gente espera, então, decisões mais maduras, e realmente ela os tem. Inclusive, é legal nesse livro que vários personagens vão rever posicionamentos seus dos livros do livro passado e vão falar, nossa, como eu era babaca. O que é uma coisa muito legal, muito tangível, né, gente? Eu também tenho 35 anos. Eu olho pra Lívia de 25 e eu falo assim, meu Deus, menina, onde tu tava com a cabeça? É a mesma coisa que acontece nesse livro. A gente aqui vai ter algumas consequências que eu posso falar pra vocês. A primeira consequência de todas é a Viviane, a Senhora do Lago, ela vai falecer nesse livro. Lembra que eu citei que no livro passado ela ajuda a mãe adotiva de um dos seus filhos a cometer eutanásia? Um dos filhos dessa mulher fica revoltado porque é cristão, não entende esse tipo de ação, e acaba por assassinar a Viviane durante uma festa de Pentecostes. E aí o que acontece é que aqui a gente tem instaurado uma crise dentro de Avalon, porque quem deveria estar assumindo, com a morte da Viviane, o posto de Senhora do Lago, o posto de Grã Sacerdotisa de Avalon, seria a própria Morgana. Mas devido ao fato que a Viviane enganou os irmãos Morgana e Arthur para se deitarem e gerarem assim um herdeiro da linhagem real de Avalon, a Morgana ficou revoltada, se você bem se lembra, e simplesmente renegou Avalon. E aí a gente tem uma crise de sucessão, porque vai, obviamente, uma outra mulher assumir esse posto de Grã Sacerdotisa, mas a mulher é uma mulher que todo mundo sabe que não deveria estar lá. E é uma mulher que vai ter uma situação no futuro. Enfim, outra situação. Mordred, que é o filho de Arthur e Morgana, que estava sendo criado por Morgause, a tia de Morgana, que é a minha personagem favorita de longe dessa série. Ele agora é um homem feito, né? Na verdade, ele começa criança ali, é um personagem muito importante, que vai aparecer exatamente no começo e no final só desse livro, mas que a sua presença, a sua existência vai percorrer todas essas páginas desse livro. O Mordred, ele começa com a Viviane indo buscá-lo na corte da Morgause para trazê-lo para Avalon e criá-lo como um druida, iniciado nos mistérios de Avalon. E ele termina já um druida formado, voltando para Morgause, falando assim, odeio meus pais e agora tá na hora de eu tocar o terror. Basicamente é isso que ele fala. E é basicamente o que vai acontecer no próximo livro. Então, assim, e é bacana a gente prestar atenção numa coisa. O Brumas de Avalon é dividido em 4 livros. Os 2 primeiros, que é a Senhora da Magia e a Grande Rainha. E os outros 2 são o Gamo-Rei e o Prisioneiro da Árvore. Aqui você tem, então, muito claramente uma quadrilogia dividida em 2 livros focados em mulheres, 2 livros focados em homens. E assim, na verdade, eles não são focados em uma mulher específica, embora a Morgana seja a grande protagonista da história. Eles são focados na Grande Mãe e no Deus, na Senhora de Avalon e no Senhor Druida, o Merlin da Bretanha. Então a gente tem, na verdade, a dualidade desses 4 livros muito bem especificadas em relação à religião que esse livro conta, que é a religião pagã na Grã-Bretanha. E esse volume específico, que é o Gamo-Rei, o que é o Gamo-Rei? É a representação do deus do paganismo na Terra, que nasce da Grande Rainha, da Grande Mãe, mata seu pai, se torna um rei, se casa com a Grande Rainha e é morto por seu filho. Ou seja, na religião pagã da Grã-Bretanha, a rainha, a mãe, ela é eterna, né? Que é a Ceridwen, que é a grande deusa. E o deus, ele é cíclico. Ele nasce, ele envelhece e ele morre pelas suas próprias mãos, porque um novo rei está nascendo, vai envelhecer e morrer. E assim continua. E aí você tem o simbolismo desse rei, desse deus de gênero masculino, sendo feito pelo sol.
né? Então, o Sol, ele tem um inverno, onde ele não nasce sempre, ou o seu poder é muito baixo, muito fraco, e aí você tem depois ele totalmente no verão lá, rico, majestoso. Enfim. É importante a gente entender esse conceito dentro da história? Sim, porque Arthur e Morgana são irmãos e vão cometer um incesto perante aos planos de Viviane e perante a religião cristã, que é uma grande antagonista dentro desse livro. E o incesto dentro da religião de Avalon é um conceito muito diferente. É dito, inclusive, que se a grande mãe é mãe de todos, então todos somos irmãos e logo todo mundo está cometendo incesto. É dito isso no livro. Mas, na verdade, o conceito de incesto ele não existe porque dentro da divindade deles, a mãe se deita com o filho, que também vai ser o pai de si próprio. Então, são conceitos muito loucos, e daí a não vilanização da Viviane quando engana Morgana e Arthur a se deitarem juntos e terem Mordred. A própria Morgana, agora, neste livro, com um pensamento muito mais maduro, vai conseguir entender isso e vai conseguir perceber que esse tipo de estratagema da Viviane não foi apenas para ter um herdeiro da linhagem real de Avalon, mas também foi para fazer com que Morgana fosse uma pessoa eternamente importante para o Arthur e estivesse sempre perto dele, lembrando do juramento que ele fez a Avalon, que ele deveria proteger Avalon e que ele deveria sempre levantar armas para a proteção de Avalon. Coisa que Arthur não faz mais devido a influência da Guinevere, que vai representar aqui o cristianismo e o pecado e papapá. Então a Morgana ela vai de uma pessoa extremamente revoltada com a Viviane para uma pessoa que consegue agora entender qual foi o plano original da Viviane. E isso mostra um amadurecimento muito grande da personagem. É um acontecimento que vai acontecer devido a ela ver Viviane sendo assassinada de maneira brutal, com machado na cabeça, na frente de todo mundo numa festa. Mas é um acontecimento que vai despertar isso nela e vai fazer ela amadurecer de uma maneira muito incrível. Eu acho que, na verdade, essa Morgana aqui merece todo o confete que esse livro joga nela, porque realmente esta personagem mostrada no terceiro volume é fantástica. É uma mulher inteligente, uma mulher paciente, uma mulher resignada, uma mulher digna, sabe? Aí sim você tem e fala assim, ok, agora eu entendo porque todo mundo morre de amores por essa personagem. Porque até o livro passado eu falava assim, meu Deus do céu, filha, vai se tratar. Enfim, nós temos aqui também um assunto que foi abordado pela autora de uma maneira que eu achei muito legal, que são os abusos sexuais que constam nesse livro. Por quê? Nós vamos ter ao todo 3 abusos sexuais nesse livro. Na verdade, para usar a terminologia correta, são 2 estupros e 1 abuso sexual. E todos os 3 são colocados de uma maneira... obviamente, um deles é bem gráfico, mas todos os 3 são colocados de uma maneira muito reflexiva sobre o ponto de vista da vítima específico, o que eu achei algo muito louvável. O primeiro de todos, que é citado, na verdade, é o estupro de Lancelot. Lancelot, ele é filho da Viviane, se você bem se lembra, que é um filho do grande casamento do Beltane, e ele é, então, como a tradição manda, dado para a criação do seu pai, que é um rei. E ele é criado como um dos bastardos do rei, como todos os meninos que nascem do grande casamento. É citado em um momento, dentro do livro, em uma confissão que o Lancelot está fazendo para Morgana, que ele foi estuprado na infância e na adolescência na corte do pai. Como é que funciona essa confissão dele? No final do segundo livro, existe então um threesome, um ménage à trois, que acontece entre Guinevere, Arthur e Lancelot. E o Lancelot está numa situação no começo desse livro muito perturbadora, onde ele está extremamente tocado, extremamente confuso com o que aconteceu nesse threesome. Por quê? Porque em um dado momento, durante o ato sexual que ele estava lá com a Guinevere e com o Arthur,
o Lancelot percebe que está sentindo atração sexual pelo rei, pelo seu melhor amigo. Ele confessa isso para Morgana e ele está muito atormentado por toda essa situação, porque ele conta que sabe que um menino bonito como ele, porque é dito que o Lancelot é bonito 480 vezes nesse livro. É um saco. Um menino muito bonito como ele, dentro de uma corte onde ele é um bastardo, precisa se proteger mais do que uma donzela. E ele conta que ele achava que isso era uma mega besteira, até que um dia algo acontece com ele, que ele não vai usar a palavra estupro, óbvio, mas que ele percebe que isso é real. E aí ele fica extremamente confuso, porque na cabeça dele, essa violência que ele viveu tem uma conexão com a atração sexual homoafetiva. E que, de repente, ele sentiu isso pelo Arthur. Então, ele tá mega confuso, assim. E é incrível como isso é colocado no livro, porque a Morgana escuta tudo meio em choque, mas em nenhum momento julga o cara. Ela oferece seu ombro amigo, porque eles são primos ainda assim, né? Sem nenhum tipo de segunda intenção e tal. É uma cena de desabafo muito pesada, porque tem uma confusão de sentimentos ali profunda, mas extremamente bem escrita e muito, muito digna, muito incrível, assim. Nós temos outras obras que tratam esse tipo de situação de estupro entre soldados, entre homens na Idade Média. Um deles é Berserk, que é um mangá muito bom. E é um assunto mega tabu, que é o estupro de um homem, né? Geralmente a gente tem, acho que a gente já conversou aqui sobre isso, o estupro da mulher em vários tipos de obras, sendo colocado até de uma maneira fetichista. E o estupro do homem, ele é meio que, né, don't ask, don't tell. Aqui a gente tem isso muito bem claro, muito bem escrito, e graças a Deus nós também temos outras obras que trazem esse assunto a debate. A gente vai ter o segundo estupro no livro, que é o estupro da própria Guinevere. E aqui a gente tem uma situação bem pesada, porque todo o ato é descrito graficamente, assim, né? Tipo, abriu a perna, penetrou com força, sentiu uma dor assim. É muito bem descrito. O que acontece a Guinevere vai ter um irmão lá, suposto meio-irmão, que quer as terras do pai dela, quer ser o herdeiro das terras do pai dela. Ela não reconhece o irmão, mas mesmo assim vai até lá para conversar com ele para tentar negociar isso. A Morgana fala, não é pra você ir, que esse cara é meio doido, ele já não gosta de ti, vai te tratar mal, cuidado. A Guinevere, que é uma personagem que, mais uma vez, eu tenho um problema muito sério, não com a personagem, mas com a escrita da autora sobre ela, porque a autora vai escrever a Guinevere como sendo a pessoa mais deplorável da face da terra, chata, mimada, infantil. E aí, quando acontece o ato, né? Porque, obviamente, ela vai lá, o cara sequestra ela e a estupra, porque na cabeça do cara, se ela tiver um filho dele, como ela é a única herdeira oficial do pai, né? Do rei, e naquela época a mulher não podia herdar, automaticamente ele ia ficar com as terras, né? Isso faz sentido dentro das leis do livro e principalmente dentro da época medieval. Mas, enfim. Aí tem uma coisa muito louca, porque a Guinevere, vamos lembrar, ela é a representação da Igreja Católica da Igreja Cristã, né, do cristianismo, dentro desse livro. E o cristianismo, ele é pintado em sua época medieval mais dark. Então, é assim, tudo é culpa, tudo é pecado, tudo é culpa da mulher. E aqui a gente vai ter uma mega reflexão sobre a culpabilização da vítima. Que é uma coisa que, embora não aconteça num livro que se passa na Idade Média, no período medieval, acontece muito hoje em dia. Onde a própria Guinevere vai servir como a porta-voz dessa sua autoculpabilização. Onde ela vai falar assim, poxa, se eu fosse a Morgana, isso nunca teria acontecido, porque a Morgana é uma mulher inteligente, ela não teria se colocado em perigo, né? Porque se eu
fosse forte e eu lutasse mais, eu não teria sido estuprada, mas eu fui covarde, eu preferi não tomar uns supapos na cara e deixar que ele fizesse comigo o que ele quisesse. Então, tipo, ela vai servir, obviamente, como a própria inquisidora, a própria pessoa que aponta o dedo pra ela. É uma coisa bizarra. Mas isso nada mais é do que as pessoas que vivem por aí apontando o dedo para vítimas de estupro, falando assim, tá vendo? Se não tivesse saído da noite, se tivesse ficado em casa rezando, não teria sido violentada. Se não andasse com saia curta, não teria sido violentada. Enfim, é um papo que todo mundo já tá careca de saber, principalmente quando a gente revisa os dados de violência sexual que as mulheres sofrem, e meninas também, né? Mulheres e meninas sofrem dentro de suas próprias casas por pessoas que conhecem, né? Eu encaro toda essa sequência da Guinevere não como uma forma de eu ter mais simpatia pelo personagem, porque ele continua sendo um personagem extremamente ruim, né? Dentro da narrativa da história. E depois do que acontece, nunca mais é citado o que aconteceu. Mas foi uma situação que me deixou com o coração muito triste, muito apertado. Porque é uma mulher que sofreu uma violência extrema e se culpa disso, né? E quantas Guinevers não existem no mundo? Quantas pessoas, quantas mulheres, quantos homens foram violentados e se culpam? E falam assim, putz, se eu não tivesse bebido, a fulana disse pra eu não ir. Esse tipo de gatilho, de autoculpabilização, é algo que acontece devido à forma com que a nossa sociedade se organiza, né? Bem como a próxima violência sexual que ocorre no livro, que é uma violência que muitas pessoas vão ler e nem perceber que é. Embora seja claramente dito pela Morgana que é como um estupro. Que é a Elaine, que é a prima da Guinevere, que é completamente apaixonada pelo Lancelot, que pede que a Morgana dê a ele uma poção do amor que faça com que ele vá para a cama com ela para que o pai dela pegue os dois de propósito na cama e o force a casar. Quando a Elaine propõe isso a Morgana e a Morgana aceita, a gente está numa situação na história em que logo após o estupro sofrido pela Guinevere, meio que ela chuta o pau da barraca com um misto de já queria dar para o Lancelot, com o Arthur se descobrir que eu fui violentada não vai mais me querer porque eu sou uma mulher usada. E aí ela e o Lancelot começam a ter uma noite uma noite não, né? Várias noites de amor. Ela usa o fato que ela foi sequestrada como um argumento para querer que ele durma no quarto dela, para ela se sentir mais protegida. E o que acontece é que eles, obviamente, começam a ter um caso ali muito claro na frente de todo mundo. O Arthur, nessa época, tá em campanha, então ele não tá lá no castelo. E meio que todo mundo que tá no castelo sabe que o Lancelot dorme lá com a Guinevere, a ponto de a Elaine, essa Elaine, prima da Guinevere, vai virar pra Morgana e falar assim, vamos acordar, porque a gente é, né, dama de companhia, a gente tem que ir lá fazer companhia pra rainha. E a Morgana fala assim, vamos esperar uma meia hora, que é pro Lancelot sair de lá. E aí a Elaine fala assim, tá bom, beleza. Então, assim, meio que é uma coisa muito escrachada. Todo mundo sabe que eles estão tendo caso. E quando isso acontece, a própria Morgana e várias outras pessoas percebem que a situação tá meio fugindo do controle. E isso vai trazer, sim, problemas seríssimos para o Arthur como rei. O Arthur, se virar um rei conhecido como rei corno, ele não vai conseguir mandar e desmandar na galera. Então, algo precisa ser feito e é necessário, então, afastar o Lancelot da Guinevere. E como é que isso acontece? Com a galera juntando a Elaine com Lancelot. E aí, essa ideia veio da própria Elaine. Quando a Morgana tá fazendo lá a beberagem, que é pra deixar o Lancelot tão louco de tesão que ele vai pegar a Elaine do jeito que for, a Elaine é virgem, a Morgana tá lá fazendo e ela começa a refletir sobre isso. Ela fala assim, cara,
O que eu tô fazendo aqui é como se fosse um estupro. Eu tô facilitando o estupro, porque é uma menina virgem, que não sabe de nada, que por mais que tenha tesão no cara, né, criada como cristã ainda, guria, hein? Por mais que tenha tesão no cara, vai ficar assustadíssima. E ele vai pra cima dela, achando que ela é a Guinevere, que é uma mulher que ele já tá acostumado a transar, então ele já tem lá seus... já sabe como é que funciona a coisa com ela e tal. E aí, isso pode ser extremamente traumático pra Elaine. O que a Morgana tenta fazer para facilitar a vida da Elaine? Ela também dá poção lá sexual pra Elaine, o Viagra da Idade Média pra Elaine, pra ver se o negócio também vai ser mais facilitado. Enfim, acontece exatamente o que foi previsto, é um pouco traumático pra Elaine, mas ao mesmo tempo ela é pega na cama e casa-se com o Lancelot. O Lancelot fica super magoado com a Morgana, mas trata muito bem a Elaine e tem vários filhos com ela. Mas a Guinevere, a partir daquele momento, vira a inimiga número 1 da Morgana. E é aqui que a gente vai ter uma situação muito louca, porque em um dado momento, já que a Guinevere foi pra cama com o Lancelot, foi pra cama com o Arthur, com os dois juntos, por sinal, e não teve filhos, não engravidou. E o Lancelot, por um lado, tem 50 pencas de criança com a Elaine, e no outro lado, a Guinevere sabe que o Arthur teve um filho nas fogueiras do Beltane, só que não sabe com quem. Fica muito claro que o problema ali é a Guinevere. A Guinevere é estéril, ela não tem filhos. E aí, durante um belo dia, durante uma discussão, ela meio que fala isso pro Arthur, e o Arthur fala assim, uou, que história é essa que eu tenho filho, que eu não tô sabendo? E ela fala assim, a Morgana me contou que tu tem um filho. Tipo, eu já imaginei a Guinevere falar assim, Morgana me falou que tu tem um filho. Não, ela jamais falaria desse jeito, mas é mais ou menos isso que ela fala. Ele fala assim, chama a Morgana que eu quero saber dessa fofoca direitinho. E aí a Morgana vem e fala assim, o que é? Aí eles falam assim, que história é essa que eu tenho um filho? Aí a Morgana fala assim, então, eu tive um filho na fogueira do Beltane. Como o Arthur sabe muito bem que ela deitou na fogueira do Beltane com ele percebe então a situação extrema que existe ali, né, ali, que ele teve um filho com a própria irmã. A Guinevere escuta tudo isso perplexa, embasbacada. E aí o que acontece? Finalmente temos a grande revelação para a Guinevere de que sim, ela é estéril, mas que em compensação o Arthur e a irmã são grandes pecadores demoníacos contra Deus Jesus Cristo. Isso vai gerar um bafafá, não na corte, mas assim, acabou ali Avalon para o Arthur. A Guinevere vai convencer o Arthur a fazer penitência, se afastar da irmã. Ele faz com que a Morgana case com um rei de longe, que é bem mais velho que ela. É uma situação super chata, porque ela tá afim do filho do cara, e aí acaba que ela se confunde, aceita o casamento, mas na verdade quem tinha pedido ela em casamento era o pai. Enfim, vai lá pra puta que pariu. E aí, o Arthur fica então totalmente à mercê da Guinevere, que virou essa pessoa cheia de ódio e rancor por não poder engravidar. Ela coloca na cabeça que a grande culpada de tudo é a Morgana e a Avalon, porque ela teve o pecado dela lá com o Lancelot, mas rezou 500 Ave-Marias e foi perdoada. O Arthur fez o pecado com a irmã, mas rezou 500 Pai Nossos e foi perdoado. Só que Morgana vai falar assim, desculpa, eu não vou rezar porra nenhuma, eu não cometi pecado nenhum, vou seguir minha vida. Então, na cabeça da Guinevere, o grande problema da sua vida é Morgana, que teve um filho do seu marido e mandou o seu amante lá pra casar com outra. Ou seja, ela vai se tornar uma personagem mais insuportável do que já era. Enfim, essa parte inteira é chata pra cacete. Na verdade, a cena da revelação ela é muito boa, mas tudo que vem depois é chato pra cacete, porque a gente tem muita fala da Guinevere, e a Guinevere consegue ser a criatura mais insuportável da face da Terra. Meu Deus do céu, eu tenho vontade de arrancar as páginas que ela aparece. Enfim, isso tudo acontece e é bacana por uma coisa. A Morgana, afastada da corte do Arthur, ela floresce como personagem. Porque ela vai lá pra corte desse Uris é o nome do rei. Ela vai pra
pra corte, vira rainha. Ele tem vários filhos, ele tem vários netos. A maternidade da Morgana se aflora muito. Ela é uma mulher que cuida muito bem do marido, para os padrões medievais, pelo amor de Deus. E acontece também o retorno da Morgana para Avalon. Em que sentido? Um dos filhos do rei Uris, que é o filho que estava afim da Morgana lá na festa, ele é iniciado nos mistérios de Avalon. E eles vão celebrar o grande casamento juntos. E dessa forma, ela volta a ter um contato com a força mágica que ela renegou quando ela saiu de Avalon. Então ela volta a ter a visão, ela volta a ver as pequenos seres do povo antigo e papapá. E ela volta a ter o peso que ela tinha no começo da saga como a grande herdeira da rainha, da Senhora do Lago, a grande herdeira da grande sacerdotisa de Avalon. Isso é muito importante porque é através da Morgana e desta reconexão dela com Avalon que ela vai levar uma das filhas do Lancelot para ser criada em Avalon. E ela também vai poder bater de frente com o Kevin o Bardo, que agora é o novo Merlin da Bretanha, já que o primeiro Merlin da Bretanha do começo da saga faleceu, já era muito velhinho. E este Merlin da Bretanha, ele é meio escrotão porque ele tá se bandeando cada vez mais para o lado do cristianismo. A traição, gente, da galera para com Avalon é um tema recorrente. Arthur trai Avalon, Morgana trai Avalon, Kevin trai Avalon, e isso vai ter consequências. Porque esse livro é sobre esse reino mágico, é sobre essa força matriarcal que mora nesta ilha, que vive nesta ilha. E assim encerra-se o terceiro volume de Brumas de Avalon, com Morgana voltando a ser a bruxona poderosa, a Guinevere louca da peruca, o Lancelot casado com o filho cidadão de bem e o Arthur sem passar na porta devido às galhas que a Guinevere botou nele. Basicamente é isso. Isso significa o quê? Que a gente tem espaço para Mordred chegar e entrar no meio desse quarteto aí totalmente quebrado, totalmente brigado, e reivindicar sua grande herança como filho de Arthur e Morgana. E eu quero ver como é que a galera vai reagir quando descobrir isso. Põe o tema de Paula Bracho aí pra tocar, que o babado vai ser bom. Enfim, gente, esse foi o episódio de Brumas de Avalon, volume 3, O Gamo Rei. Esse mês a gente já termina, tá, essa saga, pra gente poder ler outras coisas. E se você gostou desse episódio, compartilha com os amigos, assina os feeds. Temos episódios novos todas segundas e quintas. Meu nome é Lívia Leão e esse foi um Li no Livro.